Se você está prestes a abrir a sua LLC nos Estados Unidos e tem dúvidas sobre abrir uma LLC com anonimato ou sem anonimato, esse vídeo eu vou responder essas dúvidas e te esclarecer tudo sobre o anonimato e como ele funciona. Eu sou o Gabriel, trabalho com a abertura de LLCs nos Estados Unidos. Se você precisa de uma ajuda para estruturar e abrir a sua LLC de uma maneira correta, com endereço físico, com conta de banco, e te ajudar a operar no mercado americano, meu WhatsApp está sempre aqui na descrição. Vamos lá então, respondendo a primeira pergunta aqui. Gabriel, abrir uma LLC em Wyoming ou em New México realmente me deixa invisível aos olhos dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos, não, tá? Como que funciona essa questão do anonimato? Uma LLC anônima, basicamente não vai constar os seus dados como pessoa física ou de todo o quadro societário, né, de todos os sócios, não vai constar nos documentos públicos de formação da LLC. Tá? O que seriam esses documentos públicos de formação? Se você tem uma LLC e eu hoje quero pesquisar pelo nome da sua LLC, eu consigo entrar no sistema do estado, vamos colocar Wyoming, por exemplo. Eu consigo entrar lá no sistema de Wyoming, pesquisar e encontrar a sua LLC. Se eu baixar o documento de formação da sua LLC, isso é totalmente possível, lá eu vou ver todos os detalhes ali, qual o nome da sua LLC, o endereço que ela está formado, o endereço do agente registrado, quem abriu a sua LLC e, em alguns casos, se for não anônima, vai estar o nome de todos os sócios ali. Se for anônima, não vai estar o nome dos sócios ali constando publicamente, tá? Então, isso que seria o anonimato. Ele é um anonimato público, ou seja, alguém não consegue pesquisar o nome da sua LLC, mas o governo americano, ele vai saber que você é dono daquela LLC. Por quê? Mesmo que você abra um estado com anonimato, que é o caso de Wyoming, por exemplo, ou New México tem a opção de abrir como anônima também, o governo americano, ele vai saber que você é dono daquela empresa por causa de um formulário chamado BOIR. O BOIR, ele é um formulário que o governo americano pede que seja preenchido para fazer esse controle de lavagem de dinheiro. Então, tem muita gente que abre a LLC anônima e faz besteira com isso. Então, o governo americano ele precisa saber quem você é. Então, por isso que existe o formulário chamado BOIR. Se você abriu a sua LLC e ela não foi feito o BOIR, você pode estar correndo risco de multa, tá? Então, é algo que, esse negócio do BOIR é algo que já foi muito discutido, às vezes ele é obrigatório, às vezes não é, então na dúvida a gente faz para todas as empresas, tá? Porque numa dessa, talvez era obrigatório, você não fez e está correndo risco aí de tomar multa, tá? Então, isso que vai diferenciar. E o governo americano vai saber. Os bancos e gateways de pagamentos vão saber que você é dono daquela LC também, porque quando você vai abrir conta em um banco, tem que passar pelo compliance do banco, então você vai enviar o seu passaporte, todos os seus dados ali para o banco fazer essa verificação na sua pessoa física também, tá? Então, é um anonimato público que te dá uma blindagem ali na pessoa física, mais contra concorrentes, mais contra um cliente que quer te processar, vai ser mais difícil, entendeu? Mas contra o governo americano, não. Aí o governo americano vai saber quem você é. Próxima pergunta. Por que dizem que é mais difícil abrir uma conta no Mercury ou no Relay, né, nessas fintechs, bancos digitais, com uma LLC anônima? Na verdade, não é, tá? Não é. Dizem, mas não é. Você vai ter a mesma dificuldade de abrir uma conta em um banco digital sendo anônima ou não. Mas tem um porém aqui. O que realmente diferencia é um banco tradicional, tá? Um banco nos Estados Unidos, um banco com agência física. Então vamos lá para o exemplo. Se você vai viajar para os Estados Unidos e você tenta abrir conta bancária em um banco tradicional lá, você vai lá presencialmente na agência e tenta abrir para sua LLC, você vai ter muito mais dificuldade se ela for anônima. Por quê? Você tem um pouco mais de dificuldade de provar que a empresa é sua, tá? Tem mais dificuldade para provar o quadro societário. Então, alguns bancos, eles pedem até que a empresa seja formada no mesmo estado. Então, apesar de a carta do E-Number, que é o CNPJ da sua empresa, tá constando o seu nome, alguns bancos querem que o seu nome esteja contando também no estado de formação.
tá? Então, em muitos casos, tem muita gente que vai viajar para os Estados Unidos e não consegue abrir conta bancária, e um dos grandes pontos é a questão do anonimato. Então, se você vai abrir a sua LLC, já com a intenção de viajar para os Estados Unidos para abrir conta de banco lá, já te recomendo ir para um banco com um estado que não tem o anonimato, tá? Então, normalmente, quando alguém vai fazer essa estratégia, eu já recomendo abrir na Flórida, porque Flórida é 100% transparente, não tem o anonimato. Então, lá, os seus dados pessoais de todo o quadro societário vai estar constando publicamente no sistema ali do estado. Então, o banco consegue entrar no sistema do estado e já ver certinho, tá? Em alguns bancos tradicionais, só permitem a abertura de LLCs do mesmo estado que eles têm agência. Então, se você vai num banco grande, provavelmente eles vão ter agência em muitos estados dos Estados Unidos. Mas, se você vai num banco médio e ele não tem agência naquele estado, você não vai conseguir, sua LLC foi aberta num estado diferente, você não vai conseguir abrir conta bancária, tá? Vamos para a próxima aqui, então. Se eu abrir uma LLC anônima, eu corro mais risco de ter a minha conta bancária negada? Na verdade, é esse mesmo princípio, né? Sim, se for um banco tradicional, sim. Se for um banco digital, não. Não vai fazer diferença nenhuma se for anônima ou não. Na verdade, para não falar que não vai fazer diferença nenhuma, uma questão que a gente percebe bastante disso de anonimato é que uma LLC não anônima, ela com 100% de transparência, no estado como Flórida, por exemplo, dá mais credibilidade. Então, o que isso quer dizer? Pode ser que você tenha mais chances de receber empréstimos, tenha mais chance de ser aceito em financiamentos, entendeu? Porque o mercado americano ele vai te ver com bons olhos se você não está se escondendo, vamos dizer assim, né? Então, os bancos, as fintechs, os bancos tradicionais, os gateways de pagamentos, eles tendem a te ver melhor se você tem uma LLC que não tem o anonimato. Próxima, Stripe e Shopify Payments aceitam LLCs anônimas normalmente? Sim, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, uso a Stripe e eu tenho uma LLC anônima. E eu nunca tive problema nenhum na Stripe e recentemente ela até me ofereceu um empréstimo. Então, aqui na empresa a gente tem várias LLCs também. Meu sócio também tem várias LLCs, todas com anonimato, e também já recebeu vários empréstimos e sempre utilizou Stripe, plataforma de pagamento sem problema nenhum, tá? Então, com gateway de pagamento isso não tem muita relação, tá? Mas, talvez, se fosse não anônima, esse empréstimo poderia ter sido maior. Não dá para saber, né? De forma prática, não tem problema nenhum. Esses gateways vão te aceitar sem problema nenhum. Mas, se fosse não anônima, poderia ter uma credibilidade, um score um pouquinho mais alto ali, bem provavelmente, tá? Outra pergunta, já vi casos de dinheiro travado na Stripe por causa do estado da empresa. Por que isso acontece? Na verdade, eu nunca vi isso, tá? Por conta do estado, não. O que acontece muito na Stripe é chargeback. Então, se você tem muito chargeback, sua conta com certeza vai ser travada, tá? A Stripe, ela tem um compliance ali bem rigoroso. Outra questão é vender produtos ou serviços que fogem da diretriz deles, tá? Que eles não permitem. Essa semana passada, a gente teve uma cliente aqui na empresa que ela abriu o Stripe e logo na primeira venda ela já foi bloqueada. Já teve a conta travada na Stripe. E a Stripe, cara, ela é muito chata com bloqueio. Então, diferente de uma Shopify Payments, que você toma um bloqueio, você consegue abrir outra, e consegue abrir várias, né? Até você ficar queimado. Já a Stripe não, você bloqueou uma vez, já era. Eu nunca vi ninguém conseguir recuperar a conta da Stripe. E quando isso acontece, a pessoa realmente precisa da Stripe, tomou um bloqueio, ela tem que fechar a empresa e abrir uma nova, tá? E com a Stripe, o que acontece? No caso dessa cliente, era produto que fugia da diretriz. Era um produto ali que a Stripe tá nas regras, né? Que não é permitido, tá? Outra coisa que acontece muito, a pessoa abre e dá bloqueio também. A pessoa abre uma empresa de consultoria. Só que aí ela, na verdade, está mascarando consultoria. Por quê? Quando você abre uma empresa de consultoria, é muito mais fácil de conseguir aprovações em contas bancárias.
só que também dá muito bloqueio se você estiver mentindo. E foi o caso que já tive caso aqui de clientes que já fizeram isso e já tomaram bloqueio também, tá? O cara abriu a LLC de consultoria, só que na verdade era um e-commerce, não era e-commerce, é infoprodutos, né? Ele vendia um curso bem baratinho lá, de $5, algum valor bem baixo assim, né? E aí a Stripe falou, como assim? Que consultoria é essa de $5 que você está vendendo, né? Como que você vende 100 consultorias de $5 no dia? É uma incongruência muito grande. Então, isso acontece, bloqueio também. Então, tem que ser aberta especificamente ali para o seu tipo de negócio, para a sua operação, tá? Porque senão dá bloqueio também. Mas agora, por conta de estado, se é um estado anônimo ou não, se é um estado que tem mais credibilidade ou não, nunca vi nada disso ter problema. Inclusive, a LLC que eu uso na Stripe é uma LLC em New México. New México seria um estado menos bem visto, vamos dizer assim, comparado com Flórida, Delaware, né, Wyoming. Esses estados são bem mais interessantes em questão de credibilidade. Mas no meu caso, como não tem essa necessidade para essa LLC específica, é de New México, que seria menos credibilidade e anônima ainda. Então, eu nunca tive problema nenhum com o Stripe. Próxima pergunta, então, a LLC na Flórida é melhor do que em Wyoming? Depende, tá? Depende do seu tipo de negócio, da sua operação. Se você precisa dessa blindagem na pessoa física, desse anonimato, Wyoming vai ser mais interessante, porque o Wyoming é 100% anônima. Se você precisa ter mais credibilidade, mais transparência, Flórida vai ser melhor, porque lá é 100% transparente, não tem o anonimato. Então, depende muito do seu tipo de negócio e da sua operação. Por exemplo, tem muita gente que roda Eu tenho vários clientes do mercado digital e muitos deles rodam promessas muito fortes, muito agressivas, e tem muita gente que tem medo de levar processo. E aí a pessoa vai para o lado do anonimato para se blindar mais na pessoa física. E também eu tenho vários clientes que trabalham para empresas americanas, vendem para o mercado americano, fazem contratos com americanos, ou que vai viajar para os Estados Unidos. Nesse caso, uma LLC com a 100% de transparência vai ser mais benéfico, vai facilitar muito esses processos. Então, depende muito do seu perfil e daquilo que você estava buscando para a sua operação, tá? Próxima, para quem está começando em um e-commerce ou dropshipping agora, o que você recomenda? Com certeza, Wyoming, tá? Anônimo. Por quê? Muita gente, é o que eu comentei, muita gente que trabalha com dropshipping tem medo de tomar processo, alguma coisa assim. Então, você ter uma LLC com anonimato vai te blindar mais na pessoa física. Então, por questão de segurança, é melhor um estado como Wyoming por ter o anonimato. Outra questão, se você roda tráfego, né, no MetaAds, nessas plataformas, o estado de Wyoming, ele é tax-free. Então, ele não vai cobrar o imposto em cima dos anúncios ali, né? Se você abre, por exemplo, em New México, tem 8% em cima dos anúncios do MetaAds. Se você abre em Wyoming, utilizando o endereço de Wyoming, você não tem esse imposto ali em cima da plataforma, tá? Então, aqui, todos os nossos clientes de e-commerce, 99% abre em Wyoming por conta dessas questões. Agora, Gabriel, você ajuda quem está com dúvida sobre qual estado escolher? Com certeza, o meu WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo, tá? Para você entrar em contato comigo, eu te ajudo a escolher qual o melhor estado abrir, qual a melhor conta de banco, qual a melhor estrutura de modo geral, como fazer a melhor contabilidade para você também, né? Se precisa de uma contabilidade mais complexa ou não, se abre a LLC com um sócio ou com dois, a gente monta toda a estrutura, toda a estratégia voltada para o seu tipo de negócio especificamente, tá? Então me chama no WhatsApp ali, a gente conversa, a gente alinha, troca uma ideia para montar certinho específico para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, deixa sua dúvida aí no comentário se você tiver também. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau.